Começando mais uma Inspiração e hoje vamos falar sobre superar limites e como podemos utilizar o esporte como ferramenta de transformação. Para enriquecer nossa conversa, recebemos o vereador Renato Santiago, que tem uma longa trajetória esportiva na cidade, dentro e fora dos campos. Ainda sobre esporte, o nosso especialista de hoje é o ex-atleta de futebol e professor Dorival César Júnior. E para superar os limites, vamos trazer um profissional de educação física no nosso Desafio Inspiração e vamos aprender alguns exercícios que podemos tirar a nossa procrastinação de lado e começar a dar o start na nossa vida. Bora, que a inspiração está só começando. Temos o prazer de receber em nossos estúdios o vereador Renato Santiago, que tem uma trajetória marcada pela atuação esportiva na cidade. Tem formação como professor, treinador e coordenador de projetos esportivos. Uma experiência que conferiu a ele um perfil pautado na promoção de saúde. Muito prazer em receber você aqui no nosso estúdio do Inspiração. Prazer é meu, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no Inspiração e falar do esporte, que é o que a gente tanto gosta e que a gente tem isso como meta de vida. Vereador, antes de mais nada, a gente quer conhecer um pouquinho mais da sua história e da sua relação com o esporte e com a atividade física e quanto essa experiência, a sua bagagem, foi importante no seu posicionamento hoje de liderança. Sim. Sou formado numa família de esportistas, né? Minha mãe é professora, meu irmão é profissional de educação física, minha esposa é professora de educação física também, né? E o meu caminho, a minha trajetória, ela sempre seguiu dentro do esporte. Desde muito criança, o meu sonho sempre foi ser jogador de futebol, né? E eu tentei buscar isso como profissão. Eu saí de Juiz de Fora, sou natural de Juiz de Fora, saí de Juiz de Fora aos 14 anos, fui para o Rio de Janeiro para jogar nas categorias de base do Fluminense. Mas o Fluminense vivia uma crise muito grande, aí eu prestei o vestibular na Universidade Federal de Juiz de Fora, fui aprovado, abandonei o futebol, fiz os 4 anos da graduação, depois de formado, aos 22 anos, eu voltei a atuar como atleta profissional. E aí foram 15 anos como atleta profissional e, ao encerrar a carreira, comecei a trabalhar na coordenação de esporte de uma escola privada da cidade. E, desde então, continuo seguindo na área do esporte, tanto na área educacional, como também na formação esportiva. E qual foi a tomada de decisão que te levou à vereança? Foi poder valorizar o esporte na nossa cidade. Eu acredito que o esporte é uma ferramenta de educação gigantesca e de promoção da saúde, que no Brasil, infelizmente, ela ainda é pouco explorada e pouco valorizada e que é uma missão de vida poder levar uma gama de benefícios que o esporte traz para toda a população através das políticas públicas. Eu também acredito nisso, eu também sou educadora física, o Inspiração também acredita, porque tem como lema principal a gente se inspirar, mas a gente agir, né? E o esporte fala muito sobre isso, sobre a nossa atuação, o que a gente vai fazer para realmente dar o nosso passo de coragem, né? Sem dúvida. Diz pra gente, no decorrer desses mandatos, quais as ações já estão ativas para que as pessoas hoje, os munícipes, possam usufruir, né, dessa prática de atividade física? Então, nós tivemos uma das minhas primeiras pautas foi a defesa do profissional de educação física em meio à pandemia, né? A nossa profissão, a nossa atuação, ela não era considerada essencial e foi um projeto meu aqui na Câmara que tornou a atividade, a educação física, a atuação do profissional de educação física como uma atividade essencial e pôde voltar a trabalhar no meio da pandemia. Também criei o programa Escola Ativa, né, que é um projeto de formação esportiva, na verdade, formação educacional através do esporte nas escolas municipais. É um projeto de contraturno, os alunos estudam em um período e voltam para a escola no período contrário, para participar de mais de 12 modalidades esportivas. Hoje, nós temos 7 mil alunos envolvidos em 67 escolas da Prefeitura, além do apoio ao Atleta Cidadão, que é um grande projeto que nós temos na cidade há mais de 20 anos, e também da Lei de Incentivo Fiscal, que é uma das nossas pautas, para conseguir alavancar
os talentos esportivos e os projetos que nós temos aqui na cidade. Muito bom. A gente vai esmiuçar mais para frente um pouquinho sobre esses projetos que são marca muito forte aqui dentro do município e que tem abraçado muito a questão da atividade física. Eu, quanto profissional, já parabenizo, né? Porque é muito bom ter um vereador dentro aqui da Câmara que apoie e incentive essa prática, né? E também os profissionais, né? E por que esse tema está dentro de um programa que fala sobre desenvolvimento pessoal? Porque a gente acredita que o primeiro passo é a gente se melhorar como pessoa. E a atividade física, ela traz outra energia para a nossa vida e tira a gente, muitas vezes, da procrastinação, né? E é isso que a gente quer inspirar as pessoas para fazer hoje, no dia de hoje, dar esse start. Então, se você está parado aí, fica tranquilo que ainda você tem a esperança e vai começar hoje a dar um passo de coragem na sua vida, tá bem? Então vamos lá, diga para mim quais são os planos para que a gente possa melhorar a nossa infraestrutura hoje na cidade. Então, hoje nós somos privilegiados pela cidade em que moramos, né? São José tem uma infinidade de equipamentos esportivos, só de campos de futebol, do futebol amador, são mais de 50 campos na cidade, mais de 50 quadras poliesportivas, mais de 10 poliesportivos com todos os equipamentos para todas as modalidades. Então, nós temos uma estrutura muito boa. Logicamente que essa estrutura, ela precisa, ela precisa ser melhorada, equipamentos mais modernos precisam ser trazidos. Por exemplo, nós temos no atletismo, nós ainda não temos uma pista oficial com os equipamentos adequados para a prática do alto rendimento no atletismo, e uma cidade do nível de São José, ela já precisava há muito tempo de um equipamento como esse, que é o que nós estamos buscando agora para o poliesportivo João do Pulo, né? E também a melhoria, logicamente, dos poliesportivos, os pisos das quadras, toda a estrutura, telhados. Muitos poliesportivos nossos, eles têm muitos anos de existência, né? E precisa de uma manutenção adequada. E é isso que a gente continua buscando, fazendo o nosso trabalho de fiscalização aqui do Executivo. Muito bom. Falando um pouquinho sobre inclusão social, né? Quais são as iniciativas que estão sendo desenvolvidas para que essas crianças e esses jovens que têm algumas limitações também possam estar praticando atividade física? Nós temos o RIA, né, que é a Rede de Inclusão do Autista, mas isso também atende as demais crianças, jovens e adultos que possuam algum tipo de deficiência. Em vários poliesportivos da cidade, nós temos as nossas piscinas aquecidas, que elas têm as aulas adaptadas, as aulas de hidroginástica, de natação. Em todos os poliesportivos, nós temos pelo menos um equipamento destinado a pessoas com deficiência. Então, a nossa cidade, ela consegue atender bem. É o ideal? Claro que não, porque a cada dia que passa, o número de pessoas que procuram o serviço público, ele aumenta. Então, a gente tem que sempre estar antenado com essas demandas e buscar sempre melhorar a qualidade do serviço público. Mas é importante saber que existe e fazer essa procura, né? Para que até mesmo a cidade, o município tenha números para entender que a demanda está sendo grande. Quanto mais demanda de procura, mais justificativa para que a gente possa solicitar, né? E nós temos atividades também, não só na área do lazer e do esporte amador, vamos dizer assim, mas nós temos as equipes de rendimento também para pessoas com deficiência. Nós, recentemente, fomos campeões mundiais do goalball, que é uma instituição, o Instituto Atom aqui da cidade, né, que trabalha o goalball. Nós temos a PCD, que trabalha a bocha adaptada. Então, nós temos uma infinidade de serviços que são direcionados a esse público PCD. Vereador, falando um pouquinho sobre a sua experiência, né, como treinador, como professor, a sua opinião, como que o esporte ele pode ser utilizado para promover não só a saúde, mas também o bem-estar, a saúde mental da população? O esporte ele é, sem dúvida, uma das grandes ferramentas que nós temos de qualidade de vida, né? Seja na prevenção de algumas doenças, no tratamento e também na reabilitação. Então, o esporte, quando bem orientado, por isso, isso é uma questão que eu sempre brigo. O esporte, ele tem que ser levado por um profissional de educação física. Então, as pessoas que estão nos assistindo, procurem um profissional de educação física. Ele é o profissional
capacitado para atender e para verificar qual é a demanda e qual a atividade precisa ser prescrita para o tipo de necessidade da pessoa. Então, nós temos atividade física na prevenção, no tratamento e, logicamente, na manutenção da qualidade de vida. Sim. Existe algum apoio hoje aos atletas locais que competem em nível nacional e internacional? Sim, nós temos a LIF, que é a Lei de Incentivo Fiscal, onde as empresas da cidade ou pessoa física, através do IPTU e do ISS, eles fazem a isenção desse imposto. No último ano foram mais de 12 milhões de reais investidos nos atletas. Né? Nós temos projetos sociodesportivos, projetos de alto rendimento e projetos individuais. Então, um skatista, que é um atleta individual, ele pode ser beneficiado pela Lei de Incentivo Fiscal, os projetos sociais em todos os equipamentos esportivos da cidade e também as equipes de competição. Então, nós temos, através da LIF, existem os editais, todo ano tem um regramento para se cumprir nesse edital. Sim. E as pessoas elas podem buscar esse recurso através da renúncia fiscal junto à prefeitura. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre um projeto que é muito conhecido, muito falado, mas muitas vezes as pessoas elas não têm o conhecimento mesmo como participar, né? O projeto Atleta Cidadão, como ele funciona e como que as pessoas podem participar. Sim, o Atleta Cidadão é um projeto de rendimento da prefeitura, são mais de 20 anos. Todos os anos existem as seletivas nas diversas modalidades de quadra, modalidades individuais, modalidades de campo, né, onde os atletas se inscrevem, participam de uma seletiva, é um processo seletivo que acontece, então nem todos conseguem participar, porque precisa ter um talento esportivo para entrar nas equipes de competição do Atleta Cidadão, e elas participam com todo o apoio da prefeitura nas diversas modalidades, desde ginástica artísticas até o futebol de campo, e ela tem todo o apoio da prefeitura para participar de competições estaduais e nacionais. Então, para a pessoa que está lá em casa e ela tem um talento lá esportivo e ela quer um auxílio, né? Onde ela procura? Ela vai na Secretaria de Esporte? Procurar a Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida. Certo. Ela faz a inscrição no aplicativo da Secretaria e ela participa das seletivas. Também através das redes sociais da própria Secretaria de Esportes, dentro das modalidades específicas, ela tem todo o cronograma ali de seletivas. E, vereador, no aplicativo a gente já consegue ver também as vagas que estão disponíveis para todas as atividades da rede, né? Não só do Atleta Cidadão, mas também dos esportes amadores e dos esportes sociais que nós temos dentro dos poliesportivos. Repete pra gente qual que é o nome do aplicativo? São José Viva. São José Viva, gente, abaixa o aplicativo, dá uma conferida lá em todas as atividades que estão disponíveis, então tá parado porque quer, hein? Já tô aqui puxando a orelha de vocês. E vamos falar um pouco sobre o seu projeto, que é o projeto Escola Ativa. Não, esse projeto é um projeto que eu participei quando criança, né? Que é um projeto na escola, onde para você participar do projeto esportivo, você não poderia ter questões disciplinares dentro da escola, você teria que ter notas boas, você não poderia ter nenhuma ação que fosse contrária aos objetivos do esporte. E esse projeto, depois de encerrado a carreira, eu estive 4 anos à frente do Departamento de Esporte Educacional da Secretaria de Educação e eu criei esse projeto lá. Nós começamos em 4 escolas, né? Em 2020, quando eu saí da Secretaria de Educação para vir à vereança, nós deixamos 50 escolas, mais de 6 mil alunos, e agora estamos em 67 escolas, porque 17 escolas estaduais foram municipalizadas, tiveram a implementação do Escola Ativa, mas o Escola Ativa, diferentemente do Atleta Cidadão, é um projeto inclusivo, onde todos os alunos podem participar. Sim. O alto, o baixo, o gordinho, o magrinho, o branco, o preto, ali não tem diferença de classe social, de nada, todos podem participar, onde a gente utiliza o esporte como ferramenta educacional e na implementação de valores, justamente para que os valores do esporte
que esses meninos possam levar isso para a vida inteira. Como? A disciplina, aprender a ganhar e a perder, a respeitar a hierarquia, respeitar o professor, respeitar a área da escola, saber ganhar e saber perder, se frustrar e também vencer. Isso tudo, esse aluno ele vai levar para a sua vida em qualquer área que ele for atuar. Por isso que eu sempre digo que o esporte é uma das grandes ferramentas que nós temos na formação plena do cidadão. E toda essa colocação que o vereador já fez aqui para a gente sobre essa condição do aluno ser pontual, ter uma boa referência, ter um bom caráter, uma boa relação, já posiciona o porquê o esporte é tão importante no desenvolvimento pessoal. Porque antes de você ser um bom atleta, você tem que ser um bom ser humano. Perfeito. Então, O cidadão sempre vem em primeiro lugar. Vem primeiro. Então, não existe desenvolvimento, né, profissional sem desenvolvimento pessoal. Então, primeiro ele se melhora como pessoa. Muito bom. Perfeito. E vamos falar do projeto social Vencer. Isso, esse é um projeto específico de futebol, né? É um projeto pessoal meu, onde nós temos em 4 locais, no Jardim Oriente, no Jardim das Indústrias, em São Francisco Xavier e agora na Vila Cândida, na Zona Norte. É um projeto onde eu consegui trazer parceiros, né? Ele é totalmente gratuito, onde as crianças elas recebem o uniforme, recebem a orientação de um profissional de educação física e é um projeto de futebol. Mas também não é um projeto exclusivo. Todos podem participar, desde aquele que tem muita habilidade ou aquele que está começando o futebol pela primeira vez. A ideia desse projeto é formar, mais uma vez, formar a pessoa, o cidadão, formar o caráter dessa criança através do esporte e especificamente através do futebol. Muito bom. Que mensagem você gostaria de deixar para quem está lá em casa? Você pode olhar para essa câmera aqui, ó. E está desmotivado, às vezes, para a prática de atividade física. Pode ser, às vezes, uma mãe, um pai ou até mesmo uma criança, né? Porque hoje a gente tem visto crianças, adolescentes também, que têm sido refém do uso excessivo do celular, da internet e têm deixado de instigar o corpo dela a todas as possibilidades que a atividade dá para a gente, né? Acho que o maior e melhor recado é investir no esporte e, principalmente, praticar as atividades físicas, né? Na prevenção da saúde, na melhora da qualidade de vida, na sua saúde mental. Nós temos um grande problema hoje em dia de ansiedade, depressão e a atividade física, ela atua conjuntamente, né, na melhora disso tudo. E para os pais que estão nos assistindo, o maior investimento que você pode fazer na vida do seu filho é desde cedo colocar ele no esporte, onde ele vai conseguir se incluir dentro de um ambiente, criar amizades, se relacionar com outras pessoas, com culturas diferentes, com classes sociais diferentes. Isso, sem dúvida alguma, vai fazer uma diferença gigantesca no futuro do seu filho. Então, atividade física sempre. Muito obrigada, vereador. Certeza que muitos vão se inspirar no esporte e entender o quanto o engajamento esportivo é importante. E também para o desenvolvimento da nossa cidade. Vereador, obrigada. O estúdio está aqui de portas abertas. Estou sempre à disposição e parabéns pelo programa. Obrigada. Uma pausa rápida e no próximo bloco vamos entender como superar os limites por meio do esporte, com o ex-atleta profissional de futebol e professor Dorival César Júnior. Vamos também com um desafio e inspiração, que hoje vai trazer exercícios básicos para quem deseja vencer os desafios da vida através da atividade física. Não saia daí, a gente volta já já. Voltamos com o programa Inspiração e aqui ao meu lado está o ex-atleta profissional de futebol Dorival Júnior, que é também professor no curso de Educação Física da Univap. Dorival é especialista em modalidades esportivas coletivas e educação física escolar. Então, bora entender um pouquinho mais com profundidade a importância do esporte na superação de limites. Professor, muito obrigada pela sua presença, ajudar aqui as pessoas a entender um pouquinho mais como o esporte pode ser sim uma ferramenta de desenvolvimento para as pessoas. Sim, eu que agradeço essa oportunidade de poder falar um pouco sobre a minha profissão e sobre o quanto ela
colabora com a qualidade de vida das pessoas, principalmente em todas as idades, isso que é uma coisa que me fez ser um professor de educação física. Quando eu terminei a minha carreira como atleta, você fica um pouco perdido, e daí eu falei, não, eu vou fazer educação física, e eu me encontrei. Eu encontrei principalmente na área da educação física escolar e na parte mais social, onde eu me sinto... Porque eu, como atleta, eu trabalhei um pouco depois, quando formado, no Atleta Cidadão, que até o Renato Santiago comentou. E a competição em si, para mim, era muito difícil, porque eu tinha que excluir pessoas. Porque a competição é assim, e a vida é assim. Eu ensino isso a eles, os alunos. Mas o social, poder ajudar a transformar essas crianças em bons cidadãos, que respeitem, que saibam trabalhar em grupo, que tenham disciplina, que entendam as regras, que saibam a hierarquia das pessoas, foi o que me motivou, o que me faz gostar realmente de ser um profissional de educação física. E diz pra gente, como que o esporte entrou na sua vida? Eu, desde sempre, o meu pai, é aquela coisa do pai querer ser atleta, e não foi. E aí ele investiu em mim, porque eu tinha uma certa habilidade, a gente fala para jogar futebol, e nós éramos em 5 irmãos, mas ele colocou na cabeça que era eu. Eu realmente, eu nunca pensei em outra coisa em não ser jogador. Só que foi uma coisa tão assim que eu não tive uma segunda opção, que quando eu virei um atleta, eu não fui um atleta de excelência, principalmente por não ser disciplinado. E isso, quando eu me tornei professor, fez com que eu repensasse, e eu tento trabalhar isso com os alunos, que se você quer ser um atleta profissional, você realmente precisa de dedicação. Sim. Porque senão você não vai conseguir. Isso é uma verdade. Eu tenho um filho que agora quer jogar futebol também, mas eu já falei para ele só vai jogar se ele quiser, porque a pessoa tem que gostar do que faz. Se ele gostar, ele vai ter muito mais chances de ter sucesso na vida. E daí a gente entra na ideia da superação de limites, né? E qual é o papel importante do esporte nessa superação dos limites pessoais e sociais? Bom, antes de ir para o Atleta Cidadão, como professor, depois de entrar na faculdade, eu dei aula nas escolinhas municipais da prefeitura, que realmente, como o vereador Renato falou, São José é uma cidade privilegiada. Nós temos uma estrutura enorme. E eu trabalhei em projetos sociais, que são escolinhas da comunidade. E lá, muitos alunos, eu tive mais de 5 mil alunos. Aí eu falo, teve algum profissional? Não teve nenhum, mas eu encontro vários ex-alunos meus casados, com filhos, que me agradecem pela a vivência que ele teve naquele momento. Tem uns que às vezes conversam comigo assim, pô, professor, você foi muito importante na minha época, lá na minha infância. Isso também inspira a gente a fazer bons cidadãos. Você não vai salvar o mundo, você não tem condições, mas algumas pessoas que você colabora, tanto na parte pessoal dele como no social, faz a diferença. E o esporte traz muito disso. Ou seja, a relação do esporte na vida da pessoa, ela tem trazido de alguma forma a disciplina, a inspiração para outras práticas dentro da sua vida, né? Então, sim, independente se essa pessoa vai ser um atleta, vai ser um jogador, o que ele aprendeu, né, através do esporte vai levar para a vida dele. Com certeza, é isso que faz a diferença. Eu fui outro dia levar meu filho para jogar e vi lá na escolinha lá. Era uma escola grande de futebol, estava lotado de pessoas jogando, cheio de jovens, crianças, pais. Eu falei, cara, é isso que tem que acontecer, é isso que faz a diferença na vida das pessoas, a qualidade de vida, coisas saudáveis para a criança. Então o esporte traz muito disso, e é isso que eu gosto de passar muito. E eu, como professor, que dou aula em escola também, escola de educação física escolar, eu gosto de educar mesmo. E quando eu estou na faculdade, eu quero educar, não é só ensinar, eu preciso ajudá-los como
um bom profissional, educando a criança a ser um bom cidadão. Sim, não só de forma acadêmica, né? Mas como pessoa. Professor, você poderia compartilhar com a gente alguma experiência marcante de algum aluno ou atleta que superou desafios através do esporte e às vezes até está se destacando aí? Então, tem duas situações, é que eu falo. Quando eu estive no social, eu transformei vidas para qualidade, para cidadãos. Como o professor Renato falou, quando você vai no atleta, é uma coisa mais de alto rendimento, já colabora. É para formar e também sai atletas. E teve 2 casos lá que teve comigo. Foi até no começo do ano, meu filho, eu levei ele para fazer um teste no Atleta Cidadão, dessas seletivas que qualquer um pode fazer. E eu encontrei um pai que foi lá assistir. E o pai do Eduardo, que foi meu atleta no Atleta Cidadão. E ele hoje joga na Inter de Limeira. O pai começou a chorar. Cara, aquilo lá foi emocionante para mim. Eu fico até... Porque ajudar... Nossa, tem que parar. Não, tá tudo bem. Eu acho que é isso mesmo. É que a gente está trabalhando com aquilo que a gente gosta. E quando a gente vê, e eu acho que inspiração é isso. Inspiração é o que a gente deixa na vida das pessoas, não é o que a gente leva. Exatamente. Né? É o que... Um menino ótimo. E foi eu que peguei. Ele falou assim, pô, eu lembro do dia que você foi lá, viu ele, falou assim, não, quero levar ele. Todo grandão, desengonçado. Você falou assim, não, eu vou levar. Ele tem jeito. E aí ele virou um atleta. Isso foi uma coisa que me emociona. E vários outros. E o próprio Yuri Alberto, ele foi meu aluno, assim. Foi meu atleta no Atleta Cidadão, no Sub-11, antes de ir para o Santos. Então é legal ver pessoas que saem da periferia, às vezes com uma certa dificuldade. Cara, o Yuri Alberto, na minha época, ele tem que agradecer muito a mãe dele, o pai dele, porque foram pessoas, a mãe largou aqui para ir com ele para Santos. Pelo menos na época ela veio falar comigo, ó, tô indo para Santos. Sabe, uma coisa de superar limites para ele chegar onde ele está hoje, é importante. Eu acho que a família faz a diferença também. Exatamente, os apoios, né, que a gente tem ao longo de tudo que a gente quer construir, né? Exato. Alguém que acredita na gente. Porque quando a gente não tem alguém que acredita, a gente se frustra, né? Exatamente. Muito, né? Quais as melhores práticas para tornar o esporte mais inclusivo para pessoas com deficiência e limitações? Ó, eu sempre falo lá na universidade para os meus alunos que eu estou formando professores de educação física. Que a gente fala dessas coisas que as pessoas têm de preconceito, minorias. Aqui é mais, no meu ponto de vista, mais privilegiadas são as pessoas com PCD. Graças a Deus, a gente vê. E as outras estão ganhando espaço também. E eu acho importante, porque somos todos iguais. Nós não temos diferença. Sim. Acho que isso é uma coisa idiota que as pessoas têm na cabeça, as pessoas preconceituosas. E o PCD... elas têm, aqui principalmente em São José, um leque enorme de atividades que elas podem fazer. Elas podem sair de casa, elas podem se sentir úteis. E eu tenho casos, assim, eu vejo pessoas que passam a barreira, o limite, para poder ser um atleta. E a gente vê, hoje temos ídolos nacionais que são PCDs. Exatamente. Então... As oportunidades, hoje é diferente de 40 anos atrás, onde o PCD era uma pessoa simplesmente que ficava lá. Sobrevivendo, né? Sobrevivendo, ele pode viver. Isso Ou seja, as limitações estão na sua mente, né? Exato, e ele pode ser incluído. A inclusão está fazendo parte das escolas, dos clubes, e eu acho que a gente tem que incluir realmente as pessoas, todas as pessoas. Como você vê o impacto da tecnologia no esporte? E como nós podemos usá-la, ela, ao nosso favor também, né, dentro da atividade física? É muito grande. E sempre as pessoas, às vezes, têm medo do novo. Mas o novo, ele vai realmente, se ele tiver para melhorar, tem que ser utilizado. Você tem que evoluir. Nós, profissionais de educação física, que não evoluímos, teremos dificuldades lá na frente. Que não nos adaptamos, né? Exatamente, é o que eu falo. Eu fui atleta, era um tipo de treinamento. Eu virei professor técnico,
era um outro tipo de treinamento. Sim. E aí foi evoluindo. Hoje existe a tecnologia para a melhora da performance física dos atletas. Sim. E até para a qualidade de vida. Então, você tem que utilizar. Você vê, antigamente eu treinava, correr em volta de um canavial. Eu jogava no União Bandeirantes, num lugar todo ridículo, cheio de buraco. E a gente Sim. dava a volta 2 horas da tarde. 40 minutos. Hoje você faz específico para a posição. Isso eu estou falando de futebol, onde eu fui atleta. Mas em todas as profissões, hoje existe aquela coisa de análise do rendimento. Você analisa o seu adversário, você tem todas as informações para poder fazer uma performance melhor. Então, Sim. essa é a grande diferença. Acho que a questão é sempre usar, né, professora, a tecnologia ao nosso favor, Sim. né? E a gente não ser refém dela, né? Não, com Hoje certeza. em dia, a tecnologia ela tem nos aproximado também de profissionais que muitas vezes a gente não conseguiria ter acesso, Exato. né? Com treinamentos online, né? Para que a gente possa ainda ter mais conhecimento para melhorar o nosso rendimento, o nosso resultado, não só para atletas, para esporte, mas para uma pessoa que está em casa, que quer fazer uma atividade física, que tem lá uns treinamentos que a gente vai falar depois no nosso desafio, o como você pode praticar aí dentro da sua casa, né? Você poderia nos contar sobre algum atleta famoso, você já falou, né? Um deles. O Yuri. Ideias de superação através do esporte e como isso impactou a sua vida? Por exemplo, o que eu acho sobre essa coisa de um atleta que foi meu atleta, e o Yuri é um deles, mas tem um menino o Vitinho, que foi do Atlético Paranaense também. O atleta cidadão traz muitos bons atletas. Esse próprio, ai meu Deus, o filho do meu amigo, Sim. que também, eu perdi o nome dele até. Eduardo, ele é um zagueiro da Inter de Limeira. E esses atletas me impactaram assim, saíram igual a todos, porque é muito difícil ser um atleta profissional de qualquer modalidade. E no futebol, então, aqui em São José tem milhares de pais Sim. querendo que os filhos sejam atletas. Aí as escolinhas estão cheias. E você se tornar um atleta, ajudar o seu pai, fazer aquela emoção que o pai teve comigo, não tem preço, assim. É saber que valeu a pena a gente tá fazendo o nosso trabalho como profissional de educação física. Como você tem visto hoje os profissionais de educação física que estão saindo, né? Você é um professor de educação física dentro da faculdade que já acompanhou várias gerações aí de profissionais. Hoje, com a tecnologia, com a mente acelerada, né? Algo tem sido diferente para você nessa mentalidade desse público que tem procurado pela educação física, tem caído um pouco a procura? Como tem sido para você que está dentro da universidade há tanto tempo? Por exemplo, lá na Univap, o que eu vejo é assim, mudou-se o perfil do aluno. O aluno é jovem. A turma do primeiro semestre que entrou esse ano, você vai perguntar, tem uns 6 com 17, uns 6 com 18, 19, você acha um ou dois com 25. E de vez em quando aparece um, como eu, que começou com 32. Mas é porque mudou o perfil. Eles estão mais dedicados. Eu vejo assim que eles estão querendo aprender mais e estão buscando melhoras, porque a educação física, ela também, como qualquer outra profissão, ela não é fácil de você ter o sucesso, você precisa batalhar. Quando se falou de que muitos param ou que a educação física não dá dinheiro, a pessoa tá com o pensamento errado. Porque Sim. em qualquer profissão, se você não se dedicar, se você não se atualizar, se você não tentar ser um bom profissional, você não vai ganhar dinheiro, Exato. Você não vai colaborar com a qualidade de vida das pessoas. Então, eu acho, por exemplo, eu nunca fui o nota 10 quando eu fui aluno. Eu fui aluno da Univap. Mas eu consegui muito do que eu pretendia. Hoje eu sou um professor doutor. Um ex-jogador, eu sou professor doutor. Eu fiz um doutorado. Então isso foi porque eu busquei. E se você busca, eu passei por muitas dificuldades no começo da minha carreira. E depois eu fui buscando. E esses alunos, é o que eu sempre falo para eles.
Busquem ser o melhor, de acordo com as suas habilidades. Você pode ser o melhor até o seu limite. Não adianta você querer ser melhor que uma pessoa que talvez você não consiga, mas faça você o seu melhor. Isso ajuda. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, né? Que as pessoas possam ter se inspirado um pouquinho, entendido um pouquinho mais a profundidade da importância do esporte aí no nosso desenvolvimento quanto pessoa, e que os pais que estão em casa também possam, assim, inspirar e estimular as crianças na prática, né? É isso, só para fechar, eu só falo sem parar, só para fechar. Essa coisa dos pais, os pais são um exemplo. Exato. A gente educa pelo exemplo, Se eles praticam o esporte, as crianças praticam. E o praticar esporte vem na educação física escolar. Se você não faz a criança gostar, ela na frente será um adulto que não vai gostar. Exatamente. E depois vai precisar. Porque se você for no médico, todo médico fala que você precisa fazer atividade física. Muito bom, gente. Então, vamos para mais um intervalo e já vai se preparando aí, porque no próximo bloco vamos colocar o corpo para movimentar com dicas de exercício para quem quer e deseja começar. Fica aí, arrasta o sofá que já a gente está de volta. Gente, voltamos com inspiração e agora o desafio é para vocês. Vamos aprender exercícios básicos que podem nos ajudar a sair da procrastinação. E quem vai trazer essa mini aula de exercícios físicos é Felipe Mamed, educador físico, apaixonado pela prática de atividade física e que tem uma abordagem motivadora. Então, arraste o sofá aí da sua casa e bora se exercitar com a gente. Muito bem-vindo, Felipe, para o nosso desafio e inspiração de hoje. Fala, pessoal, estou muito feliz de estar aqui no programa Inspiração e hoje eu vou ajudar você aí de casa a sair da procrastinação da atividade física. Bora comigo? Momento agora de afastar essa mesinha de centro, esse sofazinho. Só preciso de um único material, que é a cadeira, ok? Então vou esperar um pouquinho você correr ali, pegar a cadeira e bora. Vamos dar início? Seguinte, pessoal, nós vamos dar início a nada mais nada menos do que o trabalho de alongamento, tá? Existem estudos que comprovam que o alongamento é muito importante antes da atividade física e também que dizem que não é muito importante, mas eu particularmente gosto de aplicar esse alongamento, beleza? Então vou puxar a cadeirinha de lado aqui agora nesse momento. Nós vamos começar com o alongamento dos braços. Estica bem o corpo, os pés bem paralelos, ok? Abdômen contraído, estica o máximo que você conseguir. Isso é muito importante para a questão da flexibilidade do seu cotovelo. Aí você vai perceber se você é limitado ou não, tá? É uma observação muito importante para ti. Outro alongamento, nós vamos puxar o cotovelo, tá? Isso é muito importante também com que a mão venha na região da sua cervical, tá? Aonde muitas das pessoas têm encurtamento também, trazendo o tronco para frente, puxando o cotovelo, ou seja, se você olhar no espelho aí você vai estar todinha torta, né? Então vamos lá. Puxou mais um pouquinho, braço esquerdo. Muito bem. Vamos trazer o braço aqui à frente agora. A mão apoia o cotovelo. Olha para o ombro. Aproveita para alongar bem o seu pescoço, ó. Puxa bem. Boa. Trocou? Muito bem. Agora eu quero ver, hein? Você aí de casa, vamos alongar esse peitoral. Entrelaça os dedos. Pode ser que para você já esteja difícil só de fechar aqui. Agora eu quero ver você alongar, esticar, ok? Não deixe o tronco voltado para frente. Tronco sempre ereto, sempre firme. Terminou, nós vamos afastar as pernas. Flexiona a sua perna aí, eu vou dar início na perna direita. Flexionou, senta em cima da sua região da coxa, nada de jogar para a lateral. Trouxe aqui, inclina em linha reta, puxa na lateral. Abdômen contraído, troca o lado. Muito bem, excelente. Agora eu vou fazer na lateral para vocês verem o ângulo que é necessário fazer esse alongamento
para a panturrilha. Importante também, quem tem nervo ciático, probleminha de nervo ciático, esse alongamento auxilia bastante. Nós vamos flexionar a perna da frente, o de trás alinhado, calcanhar encostado no chão. Se você quiser fazer de frente com uma parede, é até melhor, tá? Eu vou usar a cadeira aqui. Nós vamos apoiar, não é a intenção empurrar a cadeira, e sim o quadril, tá? Trouxe o quadril, você vai ver que vai queimar a parte posterior da tua perna. Trouxe, troca. Ótimo, muito bem. Vamos aproveitar que nós já estamos com apoio aqui, pode ser a parede também. Apoiou, puxa a pontinha do pé. Importante, joelho estar alinhado no outro joelho, tá? Então, ó, trouxe. Aqui também demonstra muito a questão da flexibilidade do quadríceps, que às vezes está à frente, puxa. Troca. Ótimo, galera, muito bem. Alongamento já alongamos. Agora vamos dar início a um trabalho que é extremamente importante, tá? Aonde no meu atendimento eu foco muito nisso, que é na questão do fortalecimento. Talvez você que esteja sentado aí no sofá agora nesse momento, ou melhor, de pé, né? Fazendo a aula junto comigo, sinta aquela dorzinha indesejável ali no joelho, na região patelar, tá? Normalmente essa lesão é chamada contromalácia, também nomeada como joelho de corredor. É muito comum, 99,9% da população tem essa lesão, que é o desgaste patelar. Então nós precisamos fazer um fortalecimento da região do quadríceps. Isso é muito importante. Para isso está a cadeira aqui, onde eu vou demonstrar alguns exercícios que você pode fazer. E lembre-se, respeite sempre a limitação do seu corpo, tá? O nosso corpo, ele conversa conosco e nós temos que respeitar ele, beleza? Então vamos lá. Os pés levemente afastados. Nós vamos trabalhar aqui. Flexionou seu joelho. Nós vamos simular sentar num banco, tá? É o agachamento. Segurou, conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O importante nessa execução, você sentir a coxa. Se você projetar a força para a pontinha dos teus pés, automaticamente essa carga ela vai pro teu joelho e você vai sentir essa dor. Fazer esse exercício aqui em média de umas 4 vezes, 5 vezes, tá? Dá um intervalo aí de 1 minuto entre uma série e outra. Tempo de duração de 15 a 20 segundos já tá bom, beleza? Então, esse é um exercício que nós podemos variar utilizando uma parede, apoiando as costas na parede, fazendo uma cadeirinha, apoiando as costas. São um trabalho de fortalecimento, tá? Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho a coxa. Um exercício, ó, vamos descansar um pouco, mentira. Posicionou, agachamento perfeito. Como funciona? Firme bem os pés, enraize os pés no chão. Nós vamos projetar o corpo para cima e não para frente. Nós vamos nada mais, nada menos que fazer isso aqui, ó. Sobe. Perceba que a ponta dos meus pés estão livres, ó. Por quê? Todo o meu peso está sobrecarregado na região do calcanhar. Então eu estou ativando muito bem a minha coxa e não a ponta dos pés, ok? Essa série pode ser feita 3 séries de 15 movimentos. Lembrando, um intervalo entre 45 segundos a 1 minuto. Então nós vamos fazer aqui, ó. Ok? Um trabalho de agachamento. Toma cuidado com o seu tronco também. Terminou essa execução de agachamento, nós podemos fazer o quê? Um próximo exercício utilizando a cadeira, para a gente tirar ela daqui. Qual? Cadeira extensora. Aquela que você utiliza na academia, sabe? Com as 2 pernas, ou unilateral. Você que é dona de casa, você que está sedentário, não há necessidade de a gente aplicar uma carga. Lembre-se, eu dou uma dica para todo mundo. Nós não somos guindastes para levantar carga. Nós temos que ter consciência do movimento que nós estamos fazendo, tempo de intervalo, execução, para depois vir a carga. Por isso, muitos de vocês que foram para uma academia se lesionaram
com certeza foi a carga excessiva durante a atividade. Então vamos lá. Se você, uma outra informação também, tem um estudo comprovado que pegou um grupo de pessoas, eu não me lembro se era 15 ou 20, uma trabalhou com uma sobrecarga e a outra trabalhou apenas com a parte mental, imaginando que aquela carga estivesse fazendo o trabalho de contração. E os dois grupos obtiveram o mesmo resultado de hipertrofia muscular. Ou seja, é importante, talvez coloque uma caneleira ou sem carga nenhuma, vamos fazer o trabalho da contração da região do quadríceps. Arruma a postura, deixa a perninha firminha, estende, volta, estende, volta, estende, volta. Assim você pode fazer, melhor fazer unilateral, uma perna de cada vez, de 10 a 20 repetições, mais umas 4 séries aí com intervalinho de 45 a 1 minuto. Beleza, galera? Então vamos empurrar a cadeirinha agora aqui de lado. Agora sim, chegou a hora de se esquentar. Nós vamos fazer nada mais, nada menos do que agora o trabalho de elevar o seu gasto calórico. Agora chegou a hora de dar aquela emagrecida, tá? Nós vamos queimar esse bacon aí. Então é o seguinte, nada mais, nada menos, iniciando com a corrida estacionária, tá? Nós vamos trabalhar com a elevação do joelho, não é bater o pé no chão, é só subir o joelho, ó, bem tranquilinho. Felipe, eu não consigo isso, sinto dor no meu joelho. Não tem problema, só eleva o joelho, ó. Com toda certeza você fazendo isso aqui, você que tem a sua limitação, você vai se cansar. Então nós vamos preparar, se você tiver um relógio, um celular, um cronômetro, deixa ele preparado aí. Eu quero em todos os exercícios uma execução de 30 segundos. O intervalo, o seu corpo vai mandar. Claro que não é fazer um exercício e sentar no sofá. Eu quero que você se recupere, sinta o coração mais calmo, para depois tornar a fazer de novo. Então, primeiro exercício, elevação de joelho ou corridinha estacionária, ok? Nós vamos manter esse exercício por 30 segundos. Segundo exercício, nós vamos fazer o tão bom e velho polichinelo, tá? Que é o que? Os pés juntos, mãos paralelas ao quadril, afastou as pernas, abre os braços, ok? Também tem uma variação. Felipe, eu não consigo devido ao impacto. Dá um passo para lateral, empurra. Passo para lateral, empurra. Duração de 30 segundos por um intervalo de 1 minuto também, beleza? Próximo exercício, nós vamos utilizar a cadeira, apoiou, vou sentar e levanto, sentei e levanto. Por que utilizar a cadeira? Ela é uma base segura para você, onde vai te trazer estabilidade na execução, beleza? Vamos lá. Agora o quarto exercício, deslocamento lateral, puxa. Se você tem um espaço de 1 metro, 1,5 metro, é só diminuir o tamanho da passada, porque o importante é o ritmo, tá? Então você vai fazer o trabalho de 30 segundos, também faz o descanso de 45 a 1. Terminou, corridinha, frente, costas. Nessa série completa que eu te passei, você vai repetir esses mesmos exercícios por torno de 4 blocos. Tá? Lembrando, é um exercício seguidinho do outro. Terminou todo esse trabalho, agora é o momento da gente voltar à calma, do nosso coraçãozinho, baixar a frequência cardíaca, que com certeza, depois pode ir lá pro Instagram aqui da TV, no comentário, deixa lá se acelerou ou não sua frequência cardíaca, hein? Então vamos lá. Agora é o momento relax. Uma musiquinha mais calma, coloca aí no radinho de vocês, tá? Nós vamos voltar à calma, alongando, estica os braços lá em cima. Se você quiser apagar a luz do seu ambiente aí também, deixar mais de boa, é hora de voltar à calma. Respira, solta o ar, muito bem. Respira. Agora com os braços, nós vamos fazer 5 rotações para a frente. Bem leve, ó, bem calmo. O objetivo disso, soltar a sua articulação, tá? Ó, sem cobrança pro corpo. Volta.
para trás. Terminou, galera, muito bem. Agora vamos afastar a perna, respirando, puxa na lateral, solta, troca o lado, volta, muito bem. Vamos flexionar a perna, descer o tronco para alongar o posterior. Estica o braço lá na frente, volta. Vamos puxar a pontinha do pé, se quiser apoiar a cadeira pode utilizar. Ou na base mesmo, ó. Puxa, troca. Muito bem, galerinha, é só soltar o corpo. Muito obrigado, um abraço a todos. Gente, o que foi essa inspiração de hoje? Esse desafio. Não tem mais desculpa, todo mundo arrastou o sofá e se movimentou, hein? Felipe, obrigada. Obrigado Vamos você, conversar Priscila. um pouquinho para as pessoas entenderem mais sobre essa prática? Sim, vamos lá. E fala para mim, Felipe, o que te inspirou a seguir a carreira de educador físico? A inspiração, nada mais, nada menos, ela foi na questão de personalizar vidas, né? Eu vi o quanto a atividade física, ela impactua na vida das pessoas. E a importância disso na questão da saúde, na questão de uma mobilidade, em toda essa parte, nesse conjunto, né? E diz pra mim uma coisa, as pessoas estão lá em casa e eu tô sentindo elas estão super motivadas, hein, para começar. E eu quero que você dê uma recomendação para quem não faz atividade física. O que é importante para quem está começando agora? Perfeito. Primeiramente, o que é importante para quem está iniciando agora, nada mais, nada menos é fazer os exames laboratoriais, né? E num cardiologista, principalmente, né? Porque tem muitas pessoas que iniciam uma atividade sem sequer um respaldo médico, então isso é muito importante. Iniciar, se você é totalmente sedentário, iniciar com uma caminhada, porque por incrível que pareça, tem muitas pessoas que praticam caminhada e acham que vão emagrecer. Isso é mentira, não é real, tá? Mas para quem está iniciando uma atividade física, falei até um assunto polêmico, né? Mas para quem está iniciando a atividade física, é interessante sim, dar uma volta no quarteirão, aumentar a quilometragem na caminhada, buscar sempre a orientação de um educador físico para que monte uma periodização de treinamento específica para ela. Mas se a pessoa não tem essa condição e quer iniciar, temos vários tipos de produtos, né? Inclusive planilhas de treino na internet. E o importante é iniciar. Inicie o primeiro dia, eu sempre falo, não pense daqui 30 dias. Inclusive, a prefeitura está com inúmeros cursos que te dão possibilidade, atividade gratuita para que você possa estar dando esse start. Perfeito. Muitas vezes fazer uma atividade física, né, coletiva, motiva, né? Porque você tem outras pessoas ali junto, né? E se matricular é o primeiro passo, porque enquanto você não se matricula, né, gente, você fica ali. E diz para mim, dá uma dica ali para as pessoas com base em alguma história de inspiração que você já acompanhou através de algum aluno seu. Bom, já tive várias histórias importantíssimas, inclusive desde pessoas especiais, quanto pessoas normais ali do dia a dia, né? Uma foi recentemente, agora em abril, que um rapaz me procurou com foco, o objetivo dele era o fortalecimento, que ele jogava futebol por hobby, e ele rompeu o LCA do joelho, né? Aí ele fez uma cirurgia, ele estava sobrepeso. Aí ele me procurou para um fortalecimento apenas do joelho. E estava próximo ali de dezembro, ele chegou para mim, daí eu brincando com ele, a gente conversando sobre o fim do ano. Eu falei, vai pra praia, fulano? Daí ele falou assim, pô, Felipe, faz muito tempo que eu não vou pra praia. Eu falei, por quê, cara? Não me sinto bem, quando ia já não tirava a camisa e tal. Eu falei, cara, brincadeira, você tá me zoando. Ele falou, sério. Eu falei, cara, com a minha metodologia, dezembro, você vai tirar a foto lá na praia. Ele falou, quero ver. Dito e feito. Após 45 dias, ele mandou a foto para mim, estava na praia sem camisa. Claro, não com aquele abdômen definido, mas com o percentual de gordura dele muito mais baixo. E, foi muito gratificante, até com pessoas especiais com paralisia cerebral, que era um aluno que eu visualmente vi ele lá na academia, trabalhando, nessa época eu era instrutor de academia, ele fazendo o treino voltado para a musculação e não para a parte funcional dele. E eu fui o primeiro professor a colocar ele na esteira, a fazer uma caminhada na esteira. Muito com bom. Todas as limitações dele. Então, gente,
a ideia é você começar a dar esse start. Felipe, meu muito obrigada por essas dicas que você deu aqui para as pessoas. E assim, chegamos ao final de mais uma Inspiração, onde o esporte foi protagonista como desenvolvimento pessoal. Espero que você tenha se inspirado tanto quanto nós aqui no estúdio. E se lembre, o esporte não é apenas uma prática física, mas uma ferramenta poderosa de transformação e superação de limites, sejam eles na disciplina ou na construção de histórias como as que a gente escutou aqui. Então, quero saber o que você está achando do nosso programa. Mande um recadinho pra gente, eu vou adorar. TV Câmara, espero vocês na próxima semana. Um grande beijo.